Ele fez de novo, isso mesmo. Eu acabei de chegar da estreia de A Odisseia de Christopher Nolan. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Simplesmente melhor filme do ano. É sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo de hoje. Meu nome é Marcos Paulo, seja muito bem-vindo ao canal Além da Tela e vamos! Então galera, acabei de chegar da estreia da Odisseia e sinceramente é um filmaço. Christopher Nolan, ele pegou uma história complexa, ele pegou uma história extremamente difícil de ser adaptada e ele foi para esse desafio que muitos acreditavam que iria dar ruim. A verdade é essa, principalmente por ter seres mitológicos e por nós sabermos que Nolan gosta de trabalhar com algo muito real, algo bastante palpável. E todos se perguntavam como Nolan vai fazer esse filme, porque não existe um Ciclope na vida real, não existe sereia na vida real, como é que ele vai adaptar tudo isso? Eu tenho uma coisa para falar para vocês, ele fez de novo. Eu não sei um filme ruim na carreira do Christopher Nolan, claro que nós temos Tenet ali que é um pouco estranho, Dunkirk que não fica no mesmo nível, mas não chega a ser ruim. E eu digo para vocês, e ouso a falar, que possivelmente é o melhor filme da carreira do Nolan, é isso mesmo. Melhor que Interestelar, rapaz... Interestelar é um tipo de filme diferente da Odisseia, mas o grau de imersão, o grau de... o desenvolvimento em si da história, rapaz, é um filme de escala tão grandiosa que quando você termina você pensa, é o melhor filme da carreira dele. Eu amo Interestelar e pra mim tá entre os primeiros, principalmente A Origem, eu amo muito A Origem. Foi um dos primeiros filmes que eu achei de Christopher Nolan, mas a escala da Odisseia, que ele pega um pouco de cada elemento de todos os filmes que ele já fez e coloca em Odisseia. Nós vimos a grandiosidade que nós vimos também em Interestelar dentro desse filme. Nós temos a introspectividade do personagem, como nós vimos em Oppenheimer, e ele lidando com as consequências da mesma forma, por assim dizer. Nós temos isso nesse filme, porque ele simplesmente pegou todas as habilidades que adquiriu em cada um deles e colocou tudo nesse filme. Eu digo pra você, colocou da forma e da maneira correta. Ele foi desafiador nesse filme da Odisseia, primeiro longa-metragem totalmente filmado com as câmeras IMAX, inclusive a IMAX desenvolveu uma câmera exclusiva para esse filme, porque ele queria esse desafio e assim ele foi. Inclusive as cenas em IMAX, que no caso do começo até o final, são sensacionais e totalmente épicas, faz jus ao filme e à proposta do filme. O som, a imagem, tudo está conciliado. Se aqui tivesse 70mm eu com certeza assisti, infelizmente não tem, mas eu assisti em IMAX digital e digo para vocês que está excelente a imagem e o som está fenomenal. Inclusive tem algumas cenas específicas, principalmente a cena das sereias e a cena também do Hades ali, que você vai entender quando chega o Hades ali, o inferno no caso. Você vai entender porque eu estou falando dessa mixagem de som e o quão profunda ela vai atingir literalmente seus ouvidos e o seu coração consequentemente. Pois bem, a Odisseia ela se baseia no poema de Homero, mas eu não li, vou ser sincero para vocês, eu não li, eu só tenho uma experiência cinematográfica. E como experiência cinematográfica, o filme tem uma montagem não linear, como o Nolan gosta de fazer. Ele mescla entre passado, presente e futuro, no caso futuro, presente e passado e por aí vai, durante todo o filme, mas você não fica perdido. É um filme que sabe te localizar muito bem na estrutura que ele está montando ali. O filme começa em um ponto específico da história e vai desenvolvendo a partir dali. E quando você começa a acompanhar, você não fica perdido em momento algum. Nós temos atuações excelentes. Matt Damon como Odisseu, nada a dizer, porque na verdade eu tenho muita coisa a dizer. Ele fez um dos melhores papéis da sua história. Eu ousaria até dizer que foi o melhor papel de Matt Damon até hoje. O Odisseu dele está perfeito. Nós temos também Tom Holland, está excelente no papel na qual foi dado. Eu não vou lembrar de todos os nomes dos personagens, pessoal, porque foram muitos personagens, mas quando eu falar o nome do ator, eu vou deixar o nome do personagem logo do lado. Então Tom Holland está excelente no seu papel ali. Eu não tenho nada a acrescentar nem nada a tirar. Anne Hathaway interpreta de forma magistral uma esposa que há 20 anos está sem o seu marido, se não me engano é 20 a 10 anos, sem o seu marido. E você vê ali o desafio de ser mulher naquela época também, e o desafio de ter que lidar com vários pretendentes.
É um filme que, por mais que ele tenha uma época específica e por mais que ele trate de algo específico, é um filme que tem liberdade criativa. E dentro dessa liberdade criativa nós vemos ali uma interpretação muito boa, praticamente perfeita, não tem nada a acrescentar e nada a tirar também. Nós temos ali outros personagens, como a própria Lupita Nyong'o, que teve aquela polêmica porque ela era negra, interpretando a personagem assim, personagem. Galera, não influencia em nada a história, nada. Sinceramente falando, ela tem acho que uns 5 a 10 minutos de cena e não influencia em nada. Inclusive ela interpreta muito bem, eu não tenho nada a reclamar. Pra mim tá ótimo, tá ok, nada a reclamar. Nós temos também Jon Bernthal, ali interpretando também um dos personagens, por deixar o nome aqui, foram muitos personagens, galera, não vou lembrar de todos os nomes, mas ele está muito bom também no papel. E também nós temos também o Robert Pattinson, que mais uma vez capricha bastante no papel na qual ele está interpretando, por assim dizer, ele é o vilão da história, mas só que você sente que realmente é um cara que não presta, sinceramente falando, do começo ao final você fica com raiva dele, e ele interpreta muito bem. Inclusive nós temos atuações incríveis, como a atuação de Zendaya também, de Charlize Theron, que fazem participações magníficas no filme, muito boas mesmo. Toda a escalação do elenco, eu não tenho nada a reclamar. Ah, mas tinha que ser grego, mas tinha que falar grego. Galera, sinceramente falando, eu não tenho nada a reclamar. Minha experiência cinematográfica não foi influenciada nem atingida por nenhum desses comentários. Ele adaptou muito bem a obra. Ah, você não leu a obra e tal. Mas pessoas que leram a obra falaram que adaptou bem, mas tinham algumas ressalvas a respeito da obra, como a questão da cor de Helena, porque eu queria que fosse branca, loira, porque tinha que respeitar a obra, tinha que ter grego, blá, blá. Beleza, mas não teve. Entendeu? E as interpretações que tiveram não influenciaram em nada a história original. Foi muito bem respeitada a obra original, inclusive pessoas também que leram falaram a mesma coisa. E eu que não li, fiquei com vontade até de ler, porque a história está muito bem transmitida para todo o público, sincera e honestamente falando. Pois bem, o desenvolvimento do filme é muito bem feito. As decisões criativas de Nolan foram muito bem acertadas em contar a história de forma não linear. Eu tenho algo para dizer. Ah, a mitologia Nolan não sabe fazer. Entregou na mão dele, ele vem e faz. E ele fez seres mitológicos de uma forma tão realista que você acredita que aquele ser existe. É um ser realmente real. É um efeito tão real, que em nenhum momento eu pensei que aquilo não fosse real. Eu só sei que não é real porque realmente não existe. Mas dentro da história do filme que você está ali, não tem como você imaginar que é CGI. É incrível o grau de realismo das cenas e a brutalidade das cenas, isso mesmo. Nolan nunca foi muito bom em cena de ação quando vimos em Tenet. Mas agora ele aprendeu. Eu digo, as cenas de ação estão magníficas. O impacto do combate, o impacto dos seres mitológicos estão ali na tela, na sua cara. E você acredita fielmente no que você está assistindo. Até porque o impacto sonoro do Grow Risk, acho que o nome dele é esse, algo desse tipo, o nome do compositor da trilha sonora, não é Hans Zimmer, mas sim o mesmo que fez a composição do Oppenheimer. Ele acerta mais uma vez e a composição sonora está magnífica nesse filme, a trilha sonora está muito boa. Se você tinha alguma coisa a duvidar, mas o ser mitológico, mas a trilha sonora, mas os efeitos visuais, mas o desenvolvimento, galera, tá tudo, na minha opinião. É minha opinião. Tá mexendo um pouquinho na câmera, não tem problema não. Mas na minha opinião, tá 10 de 10. Eu não vejo o que criticar. É sério mesmo. Não é só porque eu sou fã de Christopher Nolan, mas analisando como o filme em si, o filme é bem estruturado, te deixa empolgado. Eu diria que não é só um filme épico. É um filme de ação, de drama, de suspense, até de terror. E você vai entender o que eu tô falando quando você for assistir. Até de terror. A cena com o Ciclope, a cena no inferno, galera, a cena com das sereias, que inclusive tem um apelo sonoro magnífico, que inclusive você vai ficar magnificado quando você assistir. Principalmente foi IMAX, assista em IMAX, porque esse filme conta muito quando você assiste em IMAX. Se você for assistir no celular vai ser totalmente diferente. E é claro, acrescento também a cena do mar, a cena do redemoinho e a cena da tempestade, que é extremamente empolgante e emocionante, vai te deixar na ponta da cadeira. Isso sim é uma experiência cinematográfica que vale realmente a pena o seu ingresso. E como eu disse, o filme tem vários gêneros ali inclusos, sinceramente falando. E você sente que ele soube trabalhar cada um desses personagens, cada cena, a direção de fotografia, o cenário. E você tá no cenário real, conta muito para os filmes, tira um pouco dessa questão de tudo ser CGI.
você tá no cenário, muda completamente, você tá filmando realmente no mar, você tá realmente filmando na praia, galera, faz toda a diferença e Nolan sabe fazer isso com maestria. A verdade é essa. A direção, minha opinião, 10 de 10, fotografia, trilha sonora, atuação, montagem, desenvolvimento, roteiro, pra mim simplesmente é o melhor filme do ano. Isso mesmo, o final, a conclusão desse filme vai te... a sala onde eu tava, a galera no final pulou a cadeira, bateu palma com algo que aconteceu no final. E no final do filme, quando terminou, a galera bateu palma de novo e todo mundo curtiu e muito o filme. A sala tava lotada, entupida. E eu, como entusiasta do cinema, amei esse filme. E pra mim, esse filme, a nota é 10 de 10. Melhor filme do ano, eu diria que talvez até o melhor filme do Nolan. Eu diria até mais, talvez o melhor épico feito dentro de uns 10, 20 anos. Será que eu falo muito isso? Eu não tô metendo swap, nem ganhei nada pra isso. Sério mesmo. Simplesmente amei o filme. E essa é a minha opinião sobre o filme. Filmaço, e você tem que ver no cinema, de preferência em IMAX. E não é muito dizer que é um dos melhores filmes da carreira do Christopher Nolan, se não o melhor. Não é muito dizer que é um dos melhores filmes épicos já feito até hoje, se não o melhor. E não é muito dizer que é um dos melhores filmes já feitos na história. Eu não estou exagerando. Você vai assistir, e se você assistir como cinema, e por mais que você compare uma coisa ou outra com o livro, mas você vai perceber que ele adaptou muito bem, você vai ter essa mesma opinião que eu. É claro, cada um tem que assistir para ter a sua própria opinião. Eu fui assistir para ter a minha, independente dos críticos. E essa é a minha. Mas eu também quero que você tenha a sua. Em IMAX, de preferência. Então, galera, essa é a minha opinião sobre o filme de Christopher Nolan, A Odisseia. Isso mesmo. Minha opinião sobre o filme, o cinema. Se você leu, eu não sei qual é a sua opinião, mas essa é a minha opinião. Mas essa é a minha opinião como amante do cinema, que acabou de sair do cinema vindo uma obra que vale a pena o ingresso. A verdade é essa. E sua opinião qual é? Deixa aí nos comentários. Vai deixar o seu like, se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse e ativa o sininho para não perder notificações. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima e fui!